Na verdade, hoje aqui eu estou apenas como o mestre de cerimônia. Essa sessão será moderada pelo Dr. Edival Gomes. O Dr. Edival é cardiologista, é o diretor médico da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Temos como convidado especial o palestrante da noite, o Dr. Jean Maria Oliveira Filho. O Jean Maria é professor titular de Neurociências da UFBA, supervisor do programa de residência em Neurologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, também da UFBA, fellow em Neurologia Vascular e Neurointensivismo pela Harvard University, doutor em Neurologia pela USP e membro titular da Academia de Medicina da Bahia. O Dr. Jean Maria vai falar por aproximadamente 40 minutos, e depois teremos um debate. E, nesse debate, a doutora Renata Nunes, que eu quero apresentar, neurologista pelo Hospital Santa Isabel, neurointensivista pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, coordenadora do Serviço de Neurologia do Hospital Geral Clériston Andrade e coordenadora da UTI Neurológica, também do Hospital Geral Clériston Andrade. A Renata tem a honra de tê-la como ex-aluna, na época da Universidade Estadual de Feira de Santana, e fico muito feliz com a sua performance e a sua caminhada, Renata. E teremos também como debatedor outro querido amigo neurologista, Dr. Tassis Leonardo Almeida Farias, que é neurologista pela USP, coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital EMEC e do Hospital Unimed, aqui em Feira de Santana, e preceptor da residência de Clínica Médica do Hospital Geral Clériston Andrade. O Dr. Jean Maria vai nos falar sobre terapias de reperfusão no AVC isquêmico. E essa atividade faz parte do Programa de Educação Continuada e Capacitação da Santa Casa de Feira de Santana. Eu quero passar a palavra para o moderador dessa atividade. Doutor Edival, fica com você e eu só retorno agora no final. Sejam todos muito bem-vindos. Seu microfone está fechado, Edival. Muito bem, professor. Então, vamos dar seguimento, né? Agradecer primeiro ao convite que você me fez para moderar essa importante sessão, como você ressaltou, é a nossa última sessão e a gente está fechando, portanto, com chave de ouro com o professor Jean Maria, uma pessoa querida, de grande capacidade, um grande líder da neurologia nacional, e isso muito nos honra. Vocês todos que estão nos assistindo podem enviar suas questões, suas dúvidas pelo chat. Ao final da apresentação, nós vamos abrir para o debate e vamos ler as perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Professor Jean Maria, pode seguir com sua palestra. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Agradecer aqui o convite de Dr. André para participar daqui desse evento, rever amigos, assim, né, que é interessante você ver a noção que você tem que estar ficando velha quando você vê os ex-alunos brilhando assim, né, André? Mas é uma sensação excelente, muito boa, assim, porque você vê que algum do trabalho que você fez foi bem feito, que é a maior expressão do papel de um professor quando o aluno vai bem, né? Então, a gente vai falar um pouco hoje aqui, gente, sobre as terapias de reperfusão no AVC isquêmico, que tem sofrido uma verdadeira revolução, né, nessa última década, eu diria nos últimos 5 anos, foi um processo muito acelerado. E aí eu vou mostrar para vocês alguns dados e como isso modificou realmente realidades aí nos últimos anos. Eu gosto de mostrar essa figura daqui, que além de ser um evento festivo, né, representa um pouco do que acontece, né, no infarto cerebral, né? O infarto cerebral ele começa de um centro, né, o centro da área geralmente é necrótica e ele vai crescendo à medida que o tempo vai passando, então meio que representa que a gente está diante de uma emergência tempo sensível, né? Quanto mais cedo o paciente chega na emergência e a nossa responsabilidade é quando depois que chega no atendimento, no primeiro atendimento médico, é nossa responsabilidade dar o atendimento mais rápido possível para que esse atendimento salve neurônios, salve células, né? A gente é estimado que a cada 1 minuto de isquemia cerebral, a gente perde 2 milhões de neurônios. Então,
Então, realmente é um evento que é catastrófico quando não é tratado muito cedo e quando a gente não repercute, né? Eu vou fazer uma atividade um pouco interativa com vocês. Eu vou testar um pouco essa interação com essa pergunta para vocês aqui. E aí vai abrir... Deixa eu ver aqui uma coisa. Vou mostrar aqui uma... Pronto, vai aparecer na tela de vocês aí um questionário. Vocês vão responder essa pergunta que está aí na frente de vocês. Quantos animais de cada sexo Moisés levou na arca, né? Depois eu vou levantar um ponto assim, só para vocês entenderem. Eu vou passar pouco tempo nesse slide, só para a gente interagir um pouquinho. Quem não souber pode chutar, claro, não tem problema. Pronto, quase todo mundo já respondeu. Eu vou interromper a enquete aqui. Acho que mais de 70% já respondeu. Eu vou encerrar a enquete aqui, compartilhar a resposta. E é interessante mostrar assim que, na verdade, ele não levou nenhum animal, porque Moisés ele não estava na arca, né? Era Noé. Até certo ponto é importante assim vocês entenderem que o tratamento do AVC é cheio de detalhes, assim, né? Então, a gente tem que lembrar de cada detalhe para poder a gente tratar bem o paciente com AVC. E a gente vai interagir um pouco com isso, com essas brincadeiras aqui um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Vou, numa interação mais séria um pouquinho, eu queria que vocês raciocinassem um pouco na apresentação desse problema daqui, para ver o que é que vocês fariam nessa situação. Vamos lá, deixa eu colocar essa enquete aqui. Pronto, podem responder aí. Então, a simulação aqui é o seguinte: uma paciente de 85 anos que você acompanha por hipertensão arterial e osteoporose, ela te liga com a queixa de que estava almoçando, quando há 10 minutos ela começou uma dificuldade para falar e que sua mão direita ficou adormecida. Aí qual é a sua conduta, né? Letra A, orientar a ficar calma, pode ser um AIT, ir diretamente ao hospital, medir a pressão arterial e, se caso elevada, tratar primeiro, e socorrer para verificar o que está acontecendo e depois, ou então ligar para um neurologista, né? Claro que se tiver neurologista na plateia, não pode ligar para um neurologista, né? Quase todo mundo já respondeu. Ok, 5 segundos aí para a galera chutar, se não estiver sabendo. E, diferente da primeira pergunta, para essa pergunta todo mundo tirou nota 10 aqui, viu? Então, todo mundo orientou de ir diretamente para o hospital. Isso é ótimo, isso é ótimo. Então, plateia diferenciada aqui, né, que a gente está lidando. Realmente é uma emergência médica que a gente não sabe, né, se vai reverter ou não. Muitas vezes o paciente faz isso, né? Ele vê que começou a ter um sintoma neurológico e aí ele espera para ver se o sintoma vai melhorar antes de ir para o hospital. E a gente vê que isso perde tempo, né? Você perde tempo com lesão celular, com piora de prognóstico, e quanto mais cedo se chega no hospital, mais tratamentos a gente tem disponíveis para fazer, tá? Então, a gente vai passar por algumas etapas aqui para entender como é que funciona esse tratamento da fase aguda do AVC, né? A primeira etapa é a gente falar um pouco sobre os avanços na trombólise intravenosa, os avanços na trombectomia mecânica nas janelas de tempo diferentes que a gente tem para atuar. A linha do tempo do tratamento do AVC, ela passou por várias fases, assim, desde a publicação inicial dos resultados do estudo NINDS, né? Esse foi um estudo randomizado, duplo cego, né? onde se usou a alteplase para tratamento trombolítico do AVC, que até hoje é a droga mais utilizada para o tratamento do AVC agudo, né? E a partir daí se levou vários anos, né, 13 anos aqui no caso, para se chegar a uma extensão muito pequena da janela terapêutica, até a janela de 4 horas e meia. E até aí, o grande benefício desse avanço não foi tanto o tratamento em si, foi a necessidade de organização dos sistemas de saúde para
que os pacientes chegassem num ambiente onde fosse possível fazer um tratamento com tanta precocidade, né? Então, esse foi o principal benefício, acho, do tratamento trombolítico nesse período daí, né? Permitiu, criou a necessidade da criação das unidades de AVC e de um ambiente onde o profissional neurologista estivesse no centro das atenções, triando o paciente agudo nessa fase daqui, né? Aí foram mais 6 anos, quando finalmente foi uma verdadeira revolução. Você vê que é muito nessa década já, né, 2014 para cá, a gente viu uma verdadeira revolução com 5 ensaios clínicos sendo publicados no mesmo ano, mostrando o benefício da trombectomia mecânica. Em 2018, 2 estudos mostrando a extensão da janela terapêutica até 24 horas. E em 2020, a gente está diante de novos trombolíticos, da trombectomia no SUS, que eu vou mostrar alguns resultados aqui para vocês, um trabalho nacional, e da extensão da janela até 9 horas, né? Então, a gente vai focar principalmente nessa década daqui, nesse período bem precoce, assim, dos últimos 2, 3 anos, que muita coisa aconteceu. Essa é uma meta-análise que saiu publicada em 2019, mostrando essa extensão da janela terapêutica até 9 horas com tratamento trombolítico, né? Isso é bem demonstrado, assim, todos os desfechos funcionais que a gente tem, de desfecho excelente, sem sequela neurológica, ou então, pelo menos, retorno pleno à funcionalidade total do paciente com NNTs bem baixos, né? Só para vocês terem uma ideia, o NNT para tratar um infarto agudo do miocárdio de 42, né? Então, você precisa tratar 42 pacientes com trombólise no infarto agudo do miocárdio para ter um paciente beneficiado do tratamento trombolítico. Você precisa apenas de 8 para atingir uma melhora clínica nas primeiras 72 horas, e de 14 para ter um desfecho funcional excelente, ou seja, o paciente retornando totalmente à atividade profissional e o convívio familiar com esse tipo de tratamento, né? A extensão dessa janela terapêutica até o prazo de 9 horas, que é o que a gente está conseguindo hoje em dia, é às custas de algum grau de neuroimagem mais avançado um pouco, tá? Então, o tratamento trombolítico simples, até 4 horas e meia, é possível apenas com tomografia simples do crânio, sem contraste. Já essa janela mais estendida precisa de uma neuroimagem um pouco mais avançada, com estimativa do núcleo. Então, esse daqui é um perfil de paciente que é um bom candidato ao tratamento trombolítico, porque tem nessa imagem de cima qual é a área já infartada e na imagem de baixo qual é a área que está hipoperfundida. Então, a diferença entre essa área daqui de baixo e a área de cima é o tecido que você ainda pode salvar. Então, se você recanalizar o vaso, esse tecido continua normal. Diferente desse outro perfil de paciente aqui, que é do lado esquerdo, aqui esse é o território que já infartou, do lado direito é o território que está hipoperfundido. Você vê que não há uma desproporção entre um tecido e outro, eles são superponíveis. Então, recanalizar esse paciente daqui vai ser pior do que eu recanalizar o paciente do slide anterior, né? Com softwares automatizados, já se consegue estimar qual é o volume do tecido onde isso acontece, então 73 ml, 88 ml. Nesse outro exemplo aqui, 23 ml infartado, 128 ml hipoperfundido, então mostrando que tem um grande benefício aqui nesse perfil de paciente de fazer uma recanalização, né? Outro avanço que teve na neuroimagem foi determinar um pouco melhor a janela terapêutica, né? Isso parece simples, mas em muitos casos não é. Às vezes chega um familiar dizendo que o paciente teve o início dos sintomas há 1 hora, aí chega o próximo familiar e diz, não, foi há 2 dias. E aí você muda sua janela terapêutica de acordo com a informação do familiar que chegou e o paciente está afásico, ele não pode falar, né? E alguns pacientes, por exemplo, acordam com déficit e você não sabe quando no meio da noite foi o déficit, né? Então, hoje em dia existe esse relógio biológico aqui, determinado pela imagem. A gente sabe que infartos que acontecem com menos de 6 horas no início dos sintomas têm esse tipo de assinatura aqui, onde na difusão ele é positivo e no flare ele é negativo, diferente de infartos que acontecem mais de 6 horas de início dos sintomas, e aí a gente consegue beneficiar um grupo um pouco maior de pacientes nessa janela, né? Um outro avanço que tem é a disponibilidade de um trombolítico novo, não é tão novo assim, né? Um trombolítico já testado para infarto agudo do miocárdio, a tenecteplase. Ele é mais específico para o trombo, e tem a vantagem de ser administrado em bolos.
Nesse estudo com mais de 1.000 pacientes, foi comparado o tenecteplase com a alteplase, e vocês veem que não há uma diferença entre a evolução clínica entre um perfil e outro, mas apesar da quantidade de pacientes ter sido estudado ter sido grande, eles não conseguiram demonstrar não inferioridade de um tratamento em relação ao outro, e por isso ainda é recomendado usar alteplase na maioria dos pacientes. No entanto, para pacientes que têm uma oclusão de grande vaso, esse outro estudo daqui, o Extend AI-TNK, ele investigou pacientes que tinham uma oclusão de grande vaso documentada por angiotomografia, né? E nessa situação, há um benefício de usar TNK acima do benefício da alteplase. Então, ele atinge um grau de recanalização maior antes de fazer a trombectomia mecânica. Então, ele evita fazer trombectomia mecânica em um percentual maior de casos de pacientes com um benefício clínico aqui pontuado pela escala de Rankin, né, que é uma escala que vê funcionalidade após o AVC, a capacidade de executar tarefas da vida diária. A não inferioridade, quando você meta-analisa os dados todos dos ensaios clínicos de tenecteplase, ela parece ser demonstrada, mas nos consensos mundiais de cada país, né, ainda não é usado na maioria dos países como tratamento padrão. A tenecteplase e a alteplase ainda é a primeira droga a ser usada na maioria dos casos, né? Mas eu acho que é uma droga muito promissora a ser usada no futuro. Em relação à trombectomia mecânica, né, a gente tem trabalhos com a janela abaixo de 6 a 8 horas e trabalhos na janela mais estendida, de 6 a 24 horas. E a conclusão que a gente chega é semelhante ao da trombólise. Quanto mais precoce a janela, menos imagem avançada a gente precisa. Nesse estudo, que é um grande orgulho para a gente, né, eu fui um dos autores aqui desse estudo, publicado no New England, a gente provou a eficácia da trombectomia mecânica no sistema público, no Sistema Único de Saúde, né? Então, para aqueles que duvidavam que a trombólise podia ser usada, trombólise e trombectomia podia ser usada no sistema público, esse estudo veio a modificar esse tipo de realidade, né? Na época que a gente desenhou o estudo, não havia nenhuma evidência de eficácia da trombectomia mecânica ainda, mas por conta dos atrasos naturais, né, burocráticos, de importação de device e aprovação no Ministério da Saúde, que foi patrocinado pelo Ministério da Saúde, tinham sido publicados já 5 desses 8 estudos mostrando a eficácia da trombectomia mecânica no AVC agudo. Então, a gente chegou para o Ministério da Saúde, mostrou esses dados, propôs transformar o Resilient, que é esse estudo, num registro, e o Ministério da Saúde falou, não, todos esses estudos foram feitos em países desenvolvidos, a gente quer que vocês demonstrem que num país em desenvolvimento a trombectomia mecânica ainda é eficaz. E realmente, quando a gente vai ver aqui os estudos que tinham sido publicados, né, Escape, Extend, Swift, todos eles, olha os países onde eles foram executados, né, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Holanda. Quer dizer, são realidades muito diferentes da realidade brasileira, tecnologia muito diferente, acesso à reabilitação muito diferente. Então, a gente não sabia se o Brasil ia se comportar desse jeito ou se ele ia se comportar com um grau de prognóstico tão ruim que a gente não ia conseguir demonstrar a eficácia do tratamento, né? Então, no Brasil, outro motivo que estimulou que a gente fizesse realmente esse estudo, a linha do tempo no Brasil foi um pouco diferente, né, daquela linha do tempo depois da publicação do estudo NINDES. Teve a primeira unidade de AVC em Joinville, né, então alguns hospitais privados em 2002 já faziam trombólise química, né, um deles foi o São Rafael, aqui em Salvador, onde eu atuava como preceptor da residência. A gente fez a primeira trombólise no Norte e Nordeste nessa época, mas levou 17 anos até chegar na fase da portaria do Ministério da Saúde da trombólise ser custeada pelo Sistema Único de Saúde. Nessa época eu era presidente da Sociedade de Doenças Cerebrovasculares, a gente foi lá em Brasília várias vezes, levou personalidades assim de neurologistas internacionais, né, para reunião no Ministério da Saúde para convencer os gestores a aprovar essa portaria, e ela realmente foi aprovada nesse ano daí de 2012. Em 2020, o estudo Resilient estava saindo publicado, né? Então, dos estímulos para fazer o estudo Resilient é que levou 17 anos para essa terapia sair do papel para a execução. A gente não queria que isso acontecesse no caso da trombectomia mecânica, e realmente esse ano já foi aprovado
no CONITEC a trombectomia mecânica no SUS, e agora está na fase de implementação, né? Então, foi um estudo randomizado, controlado, né, com o grupo controle, que não foi submetido à trombectomia mecânica, foi submetido ao melhor tratamento clínico, incluía trombólise, por exemplo. Os pacientes eram triados com tomografia sem contraste, faziam uma angio-TC para documentar a oclusão vascular e faziam um estudo de colaterais e excluir-se pacientes com padrão de colateral ruim, né? É um percentual muito pequeno dos pacientes que usou aquele tipo de software automatizado, 2 a 3% só dos casos do estudo. A grande maioria foi tecnologia básica de tomografia com angiotomografia, tá? 221 pacientes randomizados, 111 para o grupo de trombectomia mecânica, 110 no grupo controle, somente um paciente foi perdido no follow-up, né? E a gente introduziu uma novidade aqui, que os casos todos foram avaliados por 2 examinadores que eram cegos para o grupo alocado, né? Então, o investigador local, ele fazia entrevista do paciente, essa entrevista era gravada, e o investigador remoto, 2 investigadores remotos, eram deles, avaliava todos os pacientes, o vídeo dos pacientes, para poder dizer qual era o grau de sequela que o paciente apresentava, sem saber qual foi o tratamento, né? Os resultados do estudo, todos acho que já conhecem. Um dos orgulhos aqui do estudo é que a mediana do tempo porta-agulha dos centros todos que entraram no Resilient foi de apenas 34 minutos, né? Então, o tempo entre a chegada do paciente na emergência e a execução da trombólise no SUS, 34 minutos. Isso é mais rápido do que eu consigo lá no Hospital Aliança. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, depende muito dessa notificação pré-hospitalar bem feita, né? O SAMU é muito útil nessa situação, né? Ele pré-notifica os centros. Todos esses os resultados aqui mostrando um benefício, né, de aumentar 2,5 vezes a chance do paciente atingir uma independência funcional em 90 dias, né? O NNT desse estudo de 6 pacientes, né, 6 a 7 pacientes apenas, tem um beneficiado. Então, um dos tratamentos mais eficazes, né, que a gente tem na medicina aqui. Hemorragia sintomática, rara, né, 4,5 igual no grupo controle, né? Um pouco maior de taxa de hemorragia assintomática, mas que não atingiu significância estatística, né? A mortalidade, vocês veem que foi um pouco maior no grupo controle, mas não foi estatisticamente diferente, estatisticamente significante essa diferença, né? Tranquilo. Então, isso é a trombólise nas primeiras 8 horas. Aí, então, demonstrado já que até 8 horas, se tiver um centro capacitado a usar. A gente teve no Congresso Brasileiro agora lá em Maceió, eles já implementaram trombectomia mecânica em Maceió, no estado todo. É uma coisa impressionante. A vontade do governo estadual foi de vamos montar, aí eles compraram os devices e autorizaram os centros de saúde do SUS a fazer trombectomia mecânica já em Maceió, né? Agora a gente vai mostrar um pouco os dados das 6 a 24 horas. O primeiro estudo que mostrou essa eficácia foi o estudo DAWN. Ele foi um estudo capitaneado por um brasileiro, Raul Nogueira. Os brasileiros estão aí na linha de frente, né, da realização desses estudos. Foi um estudo que usou uma análise um pouco mais complexa, análise bayesiana, para demonstrar que havia um benefício da trombectomia em relação ao grupo controle, e a gente pode ver num desfecho mais usual, né, que a independência funcional em 90 dias, que 49% dos indivíduos submetidos à trombectomia mecânica atingiram independência funcional, comparando com 13% no grupo controle. Então, a diferença que bem salta aos olhos. Esse da análise bayesiana é equivalente a um p-valor menor do que 0,0001, né? Então, é realmente um resultado bem significativo, com o NNT muito baixo, vocês vão ver, né, comparando já nesse próximo estudo, que é o Diffuse 3, é o mesmo grau de alteração com um NNT de apenas 2 ou 3 pacientes para você atingir. Isso é muito próximo do que acontece no uso de antibiótico para meningite, para vocês terem uma ideia. Assim, é um NNT dos maiores da medicina, dos menores, no caso, da medicina, mas que representa uma realidade hoje
que provavelmente representa o que a gente super seleciona pacientes nesses estudos, né? Muito provavelmente existe uma proporção maior de pacientes que foram excluídos aqui desses estudos, que ainda podem se beneficiar do tratamento de trombectomia mecânica, mas vocês veem o poder de fazer uma triagem rápida e conseguir ter uma recanalização boa. Ok, agora eu vou interagir um pouco com vocês novamente nessa enquete. Nesse caso especificamente, eu vou pedir para vocês opinarem aqui que essa mesma paciente que vocês mandarem para o hospital, ela melhorou completamente no caminho. Quando ela chegou, os dados vitais estavam normais, e o plantonista te informa que detectou uma fibrilação atrial no eletrocardiograma e a tomografia foi normal. E aí, qual é a sua orientação? O que vocês fariam, né? Vocês dariam alta para casa, com solicitação de exames ambulatoriais, vocês começavam a anticoagulação oral, começavam a S-clopidogrel, a trombólise com RTPA ou começavam um AS? Voltem aí, vejam o que vocês querem fazer. Dá mais 15 segundos aí para vocês se decidirem. Pensem que o plantonista está no telefone pedindo a orientação sua, né? Então você tem que decidir na hora mesmo. Aqui. Pronto, vou encerrar aqui. E realmente a maioria de vocês acertou bem, tá? Compartilhar aqui os resultados, a maioria de vocês colocou como iniciar a anticoagulação oral, mas teve uma proporção alta de pessoas que colocaram aí esse clopidogrel e uma parte colocou trombólise com RTPA, tá? E aí eu vou justificar para vocês o porquê que as opções de aciclopidogrel ou RTPA não estão corretas, tá? Então o motivo básico aqui é o seguinte: o paciente a paciente, né, que vocês ouviram aqui, ela melhorou completamente antes de chegar no hospital. Então realmente foi um AIT. Foi um paciente que teve um ataque isquêmico transitório, melhorou completamente. Então isso significa que o vaso sanguíneo já recanalizou antes do paciente ter chegado no hospital, portanto não precisava do tratamento trombolítico para esse fim, né? Então existe uma proporção de pacientes onde isso vai acontecer. E nesse caso especificamente, existe no ataque isquêmico transitório um protocolo de fazer dupla antiagregação quando é um AVC não cardioembólico, né? Então, quando é um AVC leve ou um AIT, né, não cardioembólico, mas quando é um AVC cardioembólico, como é esse o caso aqui, numa fibrilação atrial, deve-se começar logo uma anticoagulação, né? Então esse seria a alternativa correta aqui, tá bom? E um outro dado que eu queria enfatizar com vocês, que é interessante, que vocês já colocaram aqui, é a conduta que a gente vê muito frequentemente assim, em emergências no país todo. Isso não é algo particular da nossa realidade aqui em Salvador, aí em Feira de Santana, que é a conduta de mandar alta para um paciente com AIT, né? E eu vou mostrar para vocês um dado que é bem interessante, que não é um dado recente, é um dado de 2007, é um estudo randomizado, chamado Estudo Express, né? Um estudo que foi realizado na Inglaterra, que é um país que, como o Brasil, tem uma saúde pública, uma saúde coletiva, tem um SUS semelhante ao inglês, né, deles, onde na realidade da Inglaterra tem poucos neurologistas no país todo. Então houve uma época antes do surgimento do tratamento trombolítico que o AVC era tratado em casa, né? E o paciente com AIT,
ele era também, claro, mandado para casa. Se AVC era mandado para casa, que dirá o AIT, né? Então, eles fizeram um estudo randomizado lá, criando uma clínica de AIT. A clínica de AIT é um conceito interessante, criado lá na Inglaterra, onde o paciente com AIT, ele não fica internado, mas ele vai para uma clínica onde ele faz o básico, né? Um eletrocardiograma, faz um exame de imagem, e faz um exame vascular, que pode ser uma angiotomografia, pode ser um Doppler de carótidas, para poder investigar a etiologia minimamente disponível, né? E aqui é a curva de Kaplan-Meier mostrando a recorrência de AVC em 90 dias. Não precisa ser cientista para vocês notarem que a curva é bem divergente, né? Houve uma redução da taxa de recorrência de AVC de 80%, somente com a clínica de AIT. E como é que eles conseguiram isso? Eles conseguiram isso porque quando o plantonista libera o paciente para ele ir procurar o neurologista ou o clínico que vai fazer a profilaxia secundária, pedir exames para depois marcar uma outra consulta para ver a média de tempo até modificar a conduta terapêutica do AS para outra conduta terapêutica, tipo indicar a cirurgia de carótida, né, era, em média, 100 e poucos dias. A mediana era de 100 e poucos dias. Isso lá na realidade inglesa, que dirá na nossa realidade. Então, essa demora para começar um tratamento que é baseado em evidência justifica essa taxa de recorrência precoce aqui que a gente vê, né? E aí eles fizeram um cálculo na Inglaterra do impacto populacional disso. Eles conseguiriam evitar 10 mil AVCs por ano, somente com a implementação dessas unidades de AIT. Então, vejam que interessante. Então, internar o AIT não é tão ruim, né? Você evita que o paciente tenha um AVC, né? Tenha uma sequela neurológica grave, o paciente já chegou normal. E é interessante porque ninguém questiona você internar uma angina instável, por exemplo, né? Que é uma situação onde o paciente também muitas vezes chegou já sem dor, né? Mas o paciente com AIT se questiona, né? Será que precisa internar? O paciente já normalizou. Poxa, mas é um perfil semelhante, doença vascular de qualquer jeito, né? Pronto, e aí o que é que sobra para a gente conversar agora nesses próximos minutos? Como a gente pegar essas duas informações importantes, assim, de trombectomia e trombólise intravenosa e implementar. Então, existe muito de implementação da evidência, que é um grande desafio, é o grande desafio que Renata vai passar agora, que André vai passar agora, vão passar agora nessa fase de implementar a evidência na realidade de vocês, né? Implementar a evidência não é fácil, né? Existem dados populacionais aqui no Brasil já. Em Joinville existe um dado epidemiológico na população da cidade de Joinville, mostrando que a frequência maior do AVC que chega nas emergências é o isquêmico, não há nenhuma surpresa aí, 80% isquêmico, mas que somente 2,3% deles são trombolizados. Isso numa cidade onde há um sistema de notificação compulsório do AVC, né? E numa realidade de Fortaleza, outra cidade, né, conhecida de vocês, 2.407 pacientes, também o AVC isquêmico mais frequente, 1% só de trombolizados. Então, percebam que há uma necessidade grande de modificações de realidade, de implementação de realidades, né? Várias modalidades de implementação dessa realidade em diversos locais do país. Uma das mais ideais são as unidades de AVC, mas tem outros hospitais do Brasil que implementaram unidades mistas vasculares, junto com a cardiologia, por exemplo, unidades que admitem também pacientes neurocirúrgicos, junto com os neuroclínicos, as neuro-UTIs, e unidades onde se implementa o time de AVC com diferentes tipos de remuneração, né? Só para vocês terem uma ideia como é que isso está em Salvador hoje em dia, se a gente vai comparar o que acontece no Roberto Santos, por exemplo, né? Então, Roberto Santos, notem que a portaria de AVC foi em 2012, né? Vocês lembram daquela linha do tempo, né? 2012 foi quando a gente conseguiu aprovar a portaria de AVC, custeando as unidades de AVC e custeando a trombólise no SUS. E para quem tem dúvida de que isso modifica realidades, olhem esse gráfico daqui. Aqui é a quantidade de trombólises realizadas no Roberto Santos a partir de 2013. 23, 55, 91, aí está em torno de 170, 180 pacientes por ano são trombolizados no Roberto Santos hoje em dia. Se a gente soma todos os hospitais privados em Salvador que fazem trombólise, não chega ao volume do Roberto Santos.
do Hospital Roberto Santos. Então, é uma realidade realmente que, se a gente implementa no SUS e faz bem feito, sai com a qualidade técnica muito boa. No entanto, o único dado que é importante vocês entenderem é que a trombectomia mecânica só é realizada nos hospitais privados. Então, hoje em dia, o grande desafio da gente aqui em Salvador vai ser implementar a trombectomia mecânica no Roberto Santos, para poder expandir esse acesso na trombectomia mecânica na nossa realidade, né? E aí, como é que a gente faz isso, né? Primeiro, conhecer sua realidade local, né? Então, quando a gente foi implementar isso num dos hospitais privados daqui de Salvador, a gente olhou a planta baixa da emergência, percebeu que o paciente ele chegava na porta aqui, então a gente teve que treinar do porteiro ao recepcionista aqui da recepção principal. O paciente entrava aqui, teve uma admissão privilegiada aqui que quando chega com sinais e sintomas de AVC, o porteiro ele já avisa e pede para o paciente já entrar diretamente para a sala de emergência, e o plantonista ele é ativado para chegar imediatamente e fazer a medida aqui do tempo porta-médico. Então, esse tempo de chegada do colega plantonista, ele já sai automatizado no sistema da gente, e isso é colhido como informação que a gente gerencia, né? É feito já nessa sala de emergência uma escala clínica, a escala do NIH, que quantifica o déficit neurológico, e o paciente é levado imediatamente para a tomografia, que fica no mesmo andar. Então, ele chega no tomógrafo, esse é o tomógrafo, e aqui do lado fica a sala de hemodinâmica, vejam que ambos são próximos, e nessa hora da chegada na tomografia, esse mede o tempo porta-TC, o tempo porta-neurologista. Então, o neurologista ele não vai nem avaliar o paciente na emergência, ele já vai direto para o tomógrafo, para avaliar o paciente lá dentro, ou então no corredor, no caminho para o tomógrafo. E é medido aqui o tempo porta-trombolítico, ou seja, o trombolítico ele fica aqui dentro da sala da tomografia. Não fica na emergência mais, fica no tomógrafo, porque a gente sabe que o momento da decisão para tomar uma decisão de trombolizar ou não trombolizar é quando a imagem sai. Então, o trombolítico fica lá dentro, né? Fica numa maleta lá dentro, com o trombolítico lá dentro, e se tiver uma oclusão de grande vaso, o paciente já sai direto de lá para a sala de hemodinâmica e se mede o tempo porta-punção. Então, só para vocês terem uma ideia, depois que a gente começou a gerenciar esse protocolo, a gente conseguiu reduzir na metade o tempo porta-médico, né? Em 91% o tempo porta-neurologista, reduziu em 72% o tempo porta-tomografia, e o tempo porta-agulha reduziu 12%, né? A questão aqui, o tempo porta-agulha parece ter reduzido pouco, né? Mas a proporção de pacientes trombolizados aumentou 10 vezes. Então, é realmente bem diferente a realidade quando você implementa o sistema gerenciado, que tem uma equipe realmente que consegue visualizar isso, né? E a gente monitoriza isso. Percebam que a gente fez isso em 2018, né? Esse protocolo foi implementado lá no Aliança, e aqui são os resultados de 2018, 2019, 2020, 2021. Percebam que estão dentro das metas da American Heart Association, né? American Stroke Association, o tempo porta-médico, o tempo porta-neurologista, o tempo porta-TC e o tempo porta-trombolítico. A gente, comparando isso com o período pré, é uma diferença de qualidade enorme, né? O percentual aqui no Aliança era de 1,7% de trombolizados antes da implementação do protocolo AVC, e agora está em torno de 15 a 20%, né, de pacientes trombolizados que chegam na fase aguda do AVC, né? A média mundial é de 3%, e em centros que triam AVC, a média é em torno de 15 a 16%, né? Só para vocês terem essa ideia. A gente faz um segmento de 90 dias para saber a proporção de pacientes que atingem uma independência funcional, então pacientes que voltam a andar, voltam a trabalhar, a fazer todas as atividades do dia a dia. A prevista pela gravidade do AVC inicial é que 50% atinjam esse patamar, e com os tratamentos de fase aguda a gente tem mantido isso acima de 70%, 75%, né? Então isso é bem interessante e é recompensador, né? A gente vê que o resultado do trabalho é que, além de a gente estar sendo mais rápido na execução da tarefa, a gente está sendo melhor na execução da tarefa que os pacientes precisam fazer, né? Então, eu queria resumir aqui para quem dormiu um pouco na apresentação,
só assistir esse slide já é suficiente aqui, né? Então, o tratamento do AVC isquêmico, ele avançou mais nesses últimos 5 anos do que nos 50 anos anteriores, né? Meio parafraseando aí o presidente Juscelino Kubitschek, quase isso, né? Então, 50 anos em 5. A trombólise intravenosa ainda é o tratamento principal para o tratamento do AVC agudo, né? Apesar da trombectomia ser um grande avanço, a grande maioria dos pacientes submetidos à trombectomia mecânica fazem trombólise antes, né? E a proporção de pacientes que podem fazer trombólise na fase inicial do AVC é maior do que a proporção de pacientes que você faz imagem e é contraindicado pela imagem fazer trombectomia mecânica. Então, isso é um estímulo para o paciente chegar bem cedo na janela terapêutica, né? O TNK é uma droga promissora para esse fim. A trombectomia mecânica, a gente acredita realmente muito, né, que a trombectomia mecânica deve beneficiar um grupo consideravelmente maior de pacientes nos próximos anos, porque todos os centros estão se capacitando para isso, e os ensaios clínicos estão expandindo as indicações de trombectomia mecânica na fase aguda. E, finalmente, a organização do sistema de saúde é essencial para traduzir esses conhecimentos para a realidade no Brasil. Então, isso vai ser o desafio que a gente tem que assumir como educador, como profissional de saúde, e a gente deve isso aos pacientes da gente. Acho que é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento. Espero que vocês tenham gostado e que estou disponível aqui para responder perguntas. Muito bem. Parabéns, professor Jamari, como sempre, uma brilhante revisão, uma brilhante aula para todos. Eu não sou neurologista, eu sou cardiologista, mas já me surgiu uma série de questões aqui. Acho que foi muito interessante e provocadora aí a apresentação. Mas eu vou iniciar a nossa discussão, professor Jamari, com uma questão posta por uma dos nossos ouvintes, né, que estão participando aqui com a gente, que é a doutora Tereza. Sim. E ela pergunta o seguinte para ti: se importa se a fonte do êmbolo se é um AVC, um AVC de origem cardíaca, de carótida, se isso influencia na terapêutica? Bom, influencia numa fase logo depois do tratamento trombolítico. Então, se deixa um pouco quando você avalia o paciente com AVC, no paciente internado na emergência, a pergunta inicial que você procura responder tem tecido salvável? E aí, se tiver tecido salvável, você estima isso através ou do exame de imagem, ou através da desproporção entre o exame de imagem e a sua avaliação clínica, né? Então, muitas vezes você tem uma área pequena na imagem infartada e você tem um grande déficit clínico, por exemplo, e aí isso permite que você estime que o paciente é um bom candidato para tratamento trombolítico, né? Então, nessa hora, não importa tanto a etiologia. Por que não importa tanto? Porque todos os casos de AVC isquêmicos são por uma oclusão vascular, e aí o tratamento vai ser indistintamente da etiologia. Mas nessa hora você já começa a pensar na etiologia. Por que isso é importante? Porque em seguida, já nas próximas 24 horas, você vai escolher o tratamento de prevenção secundária, para evitar que tanto o infarto se estenda, quanto ele recorra nesse período inicial dos primeiros 90 dias, né? Então, aí nesse sentido, vai fazer bastante diferença a etiologia, o mecanismo do AVC, né? Então, no exemplo que eu mostrei para vocês, que era uma fibrilação atrial, você já pode, 24 horas depois, começar a anticoagular. No caso da estenose de carótida, por exemplo, você pode, a depender da gravidade do déficit do paciente residual, você pode já indicar uma endarterectomia durante a internação, ou você pode liberar o paciente e indicar a endarterectomia ou o stent no pós, né? Então, são momentos distintos, mas seguidos, né? Então, um tratamento escalonado, né? Muito bem. Como somos cavalheiros, nós vamos iniciar aqui com Renata. Renata, fique à vontade, pode ligar seu microfone. Doutora Renata. Olá. Boa noite a todos. Então, primeiro, agradecer ao doutor Jamari pela apresentação maravilhosa. Sempre muito bom, professor, ouvi-lo falar de AVC e fazer uma revisão tão interessante e tão clara sobre
essa avalanche de informações, né? Essa avalanche de novidade que a gente teve no tratamento do AVC. O paciente com AVC, ele, por muito tempo, ele foi aquele paciente que ele era assistido, ele ia para casa com uma AS para reabilitação. E cada dia a neurologia ela está se tornando mais uma especialidade de emergência. E a gente tem mais medidas, mais possibilidades para salvar, o tempo se estendendo, a janela de oportunidade para tratar esse doente da melhor maneira. E a gente vê no dia a dia que, desde os grandes estudos que foram publicados, até a portaria do Ministério da Saúde, que mudou a possibilidade de tratamento desses doentes, cada dia mais a gente consegue dar um resultado melhor para esses pacientes e ter um resultado bom em funcionalidade, em resposta a longo prazo. E, antes de mais nada, eu acho que todos aqui sabem a sua importância nesse processo, no processo no mundo, no nosso país, e de fazer com que o doente de AVC fosse cada vez mais assistido. Eu queria lhe agradecer por isso. Eu acho que, como neurologista, como sua aluna, eu fico muito orgulhosa de estar aqui com o senhor e sabendo a importância que o senhor tem na construção do cuidado ao paciente com AVC. A sua aula foi muito esclarecedora. Eu queria saber um pouco do senhor com relação à sua experiência com uma coisa específica. Aqui, na realidade que a gente está começando e construindo processos de terapia de reperfusão no SUS e tudo acontecendo, começando a acontecer também na rede privada, mas eu falo especificamente do SUS, com as dificuldades de implantação de algumas coisas, com as dificuldades de aquisição de algumas coisas também. A gente tem algumas evidências boas, outras nem tanto, com relação à terapia de reperfusão química com tenecteplase. E a impressão que eu tenho, não sei se é a impressão com relação a isso, é que cada vez mais os neurologistas eles ficam ansiosos pela resposta definitiva de quando a gente vai poder trombolizar com tenecteplase, como sim uma primeira opção. Eu queria saber qual é a sua impressão com relação a isso. As evidências, algumas são boas, outras nem tanto, como a gente falou. Mas qual a sua impressão, qual a sua experiência pessoal com trombólise e com tenecteplase? Então, assim, como eu citei na aula, que a tenecteplase ela não é aprovada para esse fim, né? Então, é uma aprovação, é um uso off-label sempre, né? Off-label. No entanto, tiveram algumas situações onde faltou trombolítico, né, para usar no indivíduo admitido com AVC agudo. Tiveram eventos assim, problemas de importação da droga, problemas logísticos mesmo, e teve até um dado interessante durante a pandemia, porque nessa procura incessante por drogas eficazes para a COVID, né, houve evidências de que anticoagulantes e trombolíticos podiam ser eficazes para usar para a COVID, né? Então, começou a faltar em alguns lugares do mundo o trombolítico, porque tinha gente usando o trombolítico para COVID, por incrível que pareça, sem evidência nenhuma de eficácia. Mas, fora esse dado anedótico, a gente já teve algumas situações lá no Roberto Santos, especificamente lá na Aliança também, de falta do adalteplase. E aí a gente terminou trombolizando com o tenecteplase, que estava disponível, totalmente off-label, e o resultado clínico foi bom. A gente viu recanalização de pacientes, viu desfechos bons, viu alguns casos de hemorragia também, como a gente vê com a trombolítica alteplase, então isso também existe, não isenta o efeito adverso que pode acontecer, mas a impressão da gente é que é uma boa droga, uma droga que evita, por exemplo, erros de administração, que são muito mais comuns, né, com a alteplase, né? A gente já viu casos onde a alteplase que é para ser usada em 1 hora, começou a ser infundida, a bomba obstruiu e aí foi infundida apenas 5 ml da solução em 1 hora de trombólise, né? Então, uma situação dessa é angustiante, porque você vê um paciente que perdeu a janela por um erro técnico, né? E com a tenecteplase isso não acontece. Então, assim, a impressão que eu tenho é que a tenecteplase vai ficar ou equivalente ou um pouco superior, né, no caso de oclusão de grande vaso. Então, pelo menos para oclusão de grande vaso, pode ser uma alternativa interessante, Renata. Tem 2 estudos que estão em andamento agora para responder exatamente essa pergunta daí. Se a tenecteplase pode substituir ou não a alteplase para pacientes que chegam com oclusão de grande vaso. E aí, se algum desses estudos for positivo, a impressão que eu tenho é que vai sair
uma indicação para isso. No caso do Consenso Europeu, que foi publicado esse ano, o Consenso Europeu de Trombose, eles já recomendam isso, mas com um nível baixo de evidência. Usar a tenecteplase no lugar da alteplase quando a oclusão é de grande vaso. Então, a oclusão de carótida ou a oclusão da artéria cerebral média, se usar a tenecteplase no lugar da alteplase, entendeu? Mas isso é off-label. Muito bem. Registrar aqui a presença do nosso novo provedor, Rodrigo Matos, que está parabenizando a apresentação. Obrigado pela presença, doutor Rodrigo, que é médico também, assumiu recentemente a provedoria da Santa Casa. Renatinha, já volto para ti, mas acho que Ricardo fez uma pergunta e, salvo engano, foi respondida agora pelo professor Jamari, que é a questão do TNK na oclusão de grandes vasos, né? E ele fala que a experiência de Maceió, professor Jamari, é interessante também, em virtude de que a neurologia estão conectados à distância através de grupos de discussão, superando a limitação de neurologistas, né? Sim. Parece que foi mais um comentário. Não, mas acho que tem um comentário em cima desse comentário, que essa solução, ela foi, entendam que as realidades têm que ser encaradas de forma realidade, no contexto de cada realidade, né? Então, obviamente que a solução que a gente vai desenhar em Salvador vai ser diferente da solução de Feira, que é diferente da solução no meio da Amazônia, que é diferente da solução no interior da Bahia e por aí vai. Quer dizer, cada lugar vai ter que desenhar a sua solução específica, né? E um dos dados interessantes tem sido a telemedicina. A telemedicina, muito antes da pandemia, tem sido usado na área de AVC para resolver esse problema do acesso a neurologistas em locais remotos, porque assim, o neurologista dificilmente ele precisa de um nível de tecnologia um pouco mais avançado para atuar e fazer diagnósticos nos pacientes dele, né? Ter pelo menos uma ressonância magnética, uma eletromiografia bem feita, etc. Então, ele precisa de um acesso tecnológico que às vezes não é disponível num local remoto. Então, você contar com a expertise de um neurologista à distância, que está numa capital, por exemplo, ou está no local à distância, para opinar quando o paciente está lá na ponta, né, sofrendo o AVC dele, vai reduzir esse tempo de acesso ao especialista e permitir a aplicação do tratamento trombolítico. Isso já está sendo feito no Brasil todo, né, em vários lugares. Em Porto Alegre já é feito com vários hubs, né? Então, eu tenho um hospital em Porto Alegre que tem 16 hospitais ao redor que ele supre nessa área de telemedicina. O hospital do município aqui em Salvador é um exemplo, né? Existe um grupo lá de Porto Alegre que faz telemedicina para o hospital do município, só para vocês terem uma ideia. Então, existe essa opção. Essa opção torna viável o tratamento trombolítico, e o hospital do município ainda tem os neurologistas que veem paciente lá, mas esses neurologistas muitas vezes não conseguem chegar a tempo do processo decisório da fase aguda, e você precisa de um apoio à distância para conseguir fazer o tratamento trombolítico a tempo, né? Então, realmente é um avanço que eu acho que veio para ficar, não para todas as realidades, porque a disponibilidade às vezes é boa do neurologista no local de acesso, e aí é mais barato e melhor, mais custo-efetivo ter um neurologista já no plantão do que ter um neurologista à distância. Mas são realidades diferentes. Muito bem, trazer Tarsis para essa conversa, Tarsis. Muito obrigado por ter aceitado participar dessa atividade. Fique à vontade para interagir. Em primeiro lugar, boa noite. Agradecer aí imensamente o convite. É um prazer muito grande estar aqui hoje, vendo o Jamari falar. Sempre, muito, assim, acrescenta muito, na verdade, para a gente, né? Eu tive o prazer de trabalhar com o Jamari quando retornei da minha residência, e por um período de tempo na unidade lá do Espanhol, né? Que foi, acho que foi a primeira da Bahia, né, Jamari? A primeira da Bahia. Né? Primeira Neuro-UTI da Bahia. E aprendi muito com ele lá, apesar de não ser um neurovascular especificamente, mas acabei abraçando a causa, né? Foi. E foi muito bom para mim quando vim para a feira, porque
a gente, em Feira de Santana, até um período passado, recente, a gente não tinha, na verdade, a experiência de trombolizar nos hospitais, nem nos privados, nem no público, né? Renatinha participou ativamente disso junto nessa fase inicial da gente lá no Clériston Andrade. A gente acabou iniciando, assim, botando as primeiras faíscas lá no Hospital Geral Clériston Andrade e, posteriormente, no serviço privado. Então, assim, hoje em dia, a trombólise, né, endovenosa é uma realidade na cidade, né? A gente vem implementando isso nesse período e eu agradeço muito a você aí a experiência que tive, na verdade, no espanhol em relação a isso. A aula, assim, acrescenta muito para mim em termos de novidades, né? E eu acho que, assim, é irretocável. Eu não sei se eu tenho muito a acrescentar. Talvez, assim, até perguntar, na verdade. Assim, a minha pergunta vem mais em relação ao seguinte: em relação à trombólise, né, endovenosa, a gente tem a oportunidade, né, de ter o auxílio da telemedicina, e eventualmente treinar, inclusive, a equipe clínica para atuar, né, como facilitador da terapia, né, desses pacientes. Mas, assim, o que acho que deve ser a preocupação e de todo mundo, vendo esse índice de trombectomia que a gente vê, né, a gente sente angústia, na verdade, de não estar podendo oferecer isso para os nossos pacientes, né? Por exemplo, se eu tiver um AVC hoje em Feira de Santana, eu não vou ter acesso à trombectomia, né? E talvez vários pacientes daí de Salvador, do serviço público, que ainda não existe, né? Então, assim, é uma angústia muito grande isso. E eu acho que essa angústia esbarra, Jamari, eu não sei se você concorda comigo, mas, assim, numa questão, na verdade, de pessoal, né? De pessoal treinado para fazer a trombectomia, porque são profissionais extremamente especializados e tem que ser profissionais extremamente especializados e bem treinados para realizar esse tipo de procedimento. Não tem dúvida. Minha preocupação é como que isso vai ser resolvido, né? Claro. Tempo, provavelmente, Claro. né? Mas Claro. como é que isso vai ser resolvido? Centros de treinamento, porque, né, a gente depende de um pessoal ultra, mega, ultra especializado para poder fazer o procedimento. É uma das nossas dificuldades aqui em Feira de Santana, né? No serviço privado, posso falar, porque atuo já há algum tempo, e Renata agora assumindo lá o Clériston, ela também vai se deparar com essa dificuldade grande, na verdade, né, de, às vezes, ter até centro de hemodinâmica disponível, né, com tudo, mas não ter o profissional especializado para atuar, né? Aí, assim, só a sua ponderação em relação a isso, o que você... Não, como é que perfeito. você... Perfeito. Veja, a angústia é boa, viu, Tassis? Porque ela é a força motriz para mudar realidades, viu? Então, não, eu te recomendo não deixar de ficar angustiado quando você está... essa recomendação é interessante, assim, porque assim, eu passei por isso durante 6 anos, depois que eu voltei para a realidade de Salvador. Só para você ter o comparativo, quando eu retornei em 2000, que foi, eu já voltei da formação lá nos Estados Unidos, na realidade de Salvador, os hospitais tinham, em média, 2, 3 neurologistas cada um deles, né? Hospitais grandes, né? Tinham 3 neurologistas que davam conta da emergência do hospital todo, porque neurologia era uma especialidade que o neurologista recebia a ligação telefônica e ele dizia que ia no dia seguinte ver o paciente. E aí, com isso, três neurologistas no hospital já era uma quantidade boa. Você não precisa de uma quantidade maior do que essa, né? Isso modificou para a realidade de hoje em dia, que, em média, os hospitais têm 20 neurologistas hoje em dia, né? 20 não é uma quantidade grande de neurologistas para uma realidade de um hospital de médio porte hoje em dia, né? Porque você precisa ter uma inserção. E você podia argumentar na época que ia faltar neurologista. Mas por que não faltou neurologista? Porque a gente também se debruçou sobre essa tarefa de formar neurologistas novos, né? Então, nesse mesmo período de atuação que a gente se preocupou em formar
boas unidades de AVC, neuro-UTIs, etc. Então, criar uma infraestrutura hospitalar. A gente também se preocupou em criar programa de residência, para formar novos neurologistas já inseridos nessa realidade de modificar realidades. Mas isso leva tempo, né? Não tem uma forma de atropelar o processo, porque eu totalmente enxergo que essa questão mercadológica de atrair profissionais bons para fazer trombectomia mecânica é um problema. Atualmente, poucos centros no Brasil formam neuroradiologistas intervencionistas, né? Poucos centros. E a gente tem que se debruçar. Eu já provoquei várias vezes o grupo aqui de Salvador, que é um grupo bom, né? Você já conheceu boa parte deles, né? Que grande parte deles formados lá na França, passaram anos lá na França, né? Fazendo trombectomia mecânica, embolização de plasma, etc. Então, são pessoas muito bem formadas, mas que ainda não se tocaram de que eles vão precisar, assim, AVC é uma doença extremamente comum, e pode ser um familiar nosso, né, que vai sofrer um AVC. Né? Hoje em dia, essa angústia eu compartilho com você. Na época que eu cheguei em 2000, eu tinha angústia de um familiar meu ter um AVC, porque o que eu ia fazer com ele, né? Se eu estivesse dormindo e não ouvisse o celular, o que ia acontecer, né? Era essa a minha angústia na época, e que hoje em dia não é mais. Eu simplesmente digo para ele, os hospitais que você pode ir aqui em Salvador são A, B, C, D, pronto. Já tem 5 hospitais aqui em Salvador que eu confio que o paciente pode chegar lá e vai ser trombolizado se tiver indicação, entendeu? Então, isso é uma modificação de realidade muito grande, assim, porque na década de 2000 a 2005, isso não existia, não era uma realidade. Isso vai acontecer para a trombectomia mecânica, muito provavelmente, mas vai depender do trabalho da gente, né? Acho que a gente acaba que a gente está num momento muito bom da neurologia aqui, e eu compartilho com o Dr. Tassis o sofrimento, a cada oclusão proximal que a gente vê, a gente, meu Deus, é isso mesmo, e é sofrido, dói. Mas eu acredito que a gente está num momento muito bom, e não vai demorar a gente ter possibilidade, sim, de estender a janela terapêutica para esses pacientes e fazer trombectomia. A minha ansiedade maior no momento é a gente ter possibilidade de fazer trombólise em janela estendida, que eu acho que é uma coisa que tá muito fácil, que Sim. depende de quem a gente está trabalhando, depende das unidades de saúde terem vontade e investirem em tecnologia para a gente conseguir fazer isso, o que não é uma coisa de outro mundo. É coisa simples, é serviço organizado, sistematizado, é treinamento de equipe, desde a equipe lá da porta até quem recebe o doente lá na frente, e treinamento de forma sistemática. Treinou, dá um tempo, treinou de novo, para que aquele conhecimento possa ser renovado, para que as pessoas entendam a necessidade e a importância de estar valorizando o processo, entendendo a sistematização da assistência no benefício ao doente. Eu acho que a gente tem um caminho longo, um caminho bom, mas eu acredito que a gente está no caminho certo. Com certeza, com certeza. Vocês estão de parabéns pelo que vocês já conquistaram, né? Então, olhar para trás e dizer assim, olha, eu tenho orgulho do que eu fiz aqui atrás, e tem muito trabalho ainda para fazer, né? A gente está, nesse sentido, a gente está no mesmo barco, né? Aqui em Salvador também tem muita coisa que eu tenho que fazer ainda, né? E vocês ainda têm muita coisa em feira que tem que fazer para poder melhorar a assistência ao paciente que chega, né? Ana Maria, nessa sua experiência do Roberto Santos, que é um hospital público, né? Dentro disso, ainda que Renata pontuou, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente duas coisas do ponto de vista de implementação. Sim. Primeiro, como é que foi a seleção desses indicadores? Do ponto de vista prático, quem que executa isso? É a equipe que faz? Existe um grupo específico para fazer os cálculos e a apresentação dos indicadores? E segundo, quais são as dificuldades que você tem? Primeiro, da chegada do paciente, e segundo, da rotina interna do hospital. Que você passou por lá e como é que você resolveu isso? Tá, então, eu vou te dizer assim, Edival, que esses desafios foram completamente diferentes de um hospital para outro. Tá? Então, completamente diferentes. Então, claro que a experiência de um hospital ajuda um pouco no próximo hospital, mas eu vou falar que nesse sentido é um pouco decepcionante, assim, porque você imagina que agora eu já sei implementar um serviço com trombólise e trombectomia. Aí você chega no próximo hospital e é totalmente diferente do anterior, né? Mas, claro, a experiência vai ajudando um pouquinho, né, nessa implementação do próximo hospital que você colocou. O hospital atualmente que
que eu faço a gestão de dados, eu já cheguei com os erros dos anteriores. Então, eu acho que no hospital onde eu estou agora é mais próximo do ideal, do que eu considero mais fácil de executar essa gestão dos dados. Tá? Então, como é que é realizada a gestão dos dados? A gente, na minha chegada logo, no Hospital Aliança, no caso, né, eles me convidaram para montar o protocolo AVC, né, a linha de cuidado de AVC, e eu pedi já várias coisas logo na minha chegada, né? Então, eu pedi que tivesse um time multiprofissional, que nesse time tivesse já um radiologista, tivesse um representante da farmácia, da enfermagem, um representante da fonoaudiologia, da fisioterapia. Então, envolvi um time, né, de pessoas que já começaram com reuniões semanais para implementar a evidência, tá? Assim, um ator extremamente importante, assim, que é um representante da TI, da tecnologia de informação, né? Então, essa pessoa da TI, ela criou um mecanismo automatizado, onde na admissão do paciente, o indivíduo que está lá na emergência, o médico que está lá na emergência, ele clica numa tecla e já saem todos os pedidos de exame do paciente, né? Sai uma tela obrigatória de preenchimento com a escala clínica do NIH, então ele preenche também, ele vai colocando, clicando só, ele não tem que preencher dado, ele vai clicando só nos itens. E essa tecla AVC que a gente chama, né, ela já dá para ele uma ativação automática da equipe de neurologia, que é um sobreaviso, no caso do Hospital Aliança, não temos unidade AVC lá, que seria o ideal, né? Mas é ativado um protocolo à distância, e esse colega é chamado, e ele já vai para a tomografia. Então, os indicadores eles já são todos automatizados. Como é que é automatizado? O horário, a gente tem o horário de chegada do paciente, a gente tem o horário que o médico acessou o computador, ele clicou na tecla AVC, então a partir daí você tem o tempo porta médico, né? O tempo porta neurologista é o horário que o neurologista ele clica a primeira vez no computador, e o tempo porta tomografia é o horário que sai a primeira imagem da tomografia. Isso tudo é automatizado. Então, a gente não tem que colher esse dado já sai automaticamente. Se eu quiser saber o tempo porta-tomografia desse mês agora, eu já tenho acesso a isso no sistema, entendeu? O único dado que fica de longo prazo, que isso é a assistente social do hospital que faz, é o dado da sequela neurológica do paciente, que é a escala de ranking de 90 dias. Esse é pós-hospitalar, a assistente social ela liga para os pacientes 90 dias depois e obtém o dado de qual o grau de sequela. Os pacientes adoram essa ligação, adoram, acham que eles estão mais abraçados assim pelo hospital, procuram saber, a assistente social procura saber o que é que achou da internação hospitalar, do cuidado que teve lá dentro, aí tem a oportunidade para se queixar ou para elogiar o hospital, e além disso fala sobre o grau de sequela que ele está tendo do AVC. Então esse é o único indicador que é manual. Todos os indicadores são automatizados, e aí a gente tem capacidade de dizer assim, esse paciente aqui passou da janela, por que passou? Aí a gente volta, reúne com a emergência, vê o que aconteceu naquele caso específico para poder azeitar o processo, né? Então, isso mais ou menos como foi executado lá. Muito bem, a gente está sem perguntas aqui. Eu tenho mais algumas questões, mas eu deixo aberto para a Renata, tá? Se alguém quiser fazer alguma questão. Só pontuo que Karine foi sua aluna. Está aqui agradecendo, viu, pela oportunidade de revê-lo. Muito obrigado pelo elogio aí. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta, Jean-Marie. Como é que vocês têm lidado com os AVCs de circulação posterior? Por exemplo, as obstruções de basilar, por exemplo, entendeu, né? Em relação à trombectomia, em relação à janela, enfim, né? Pronto. Então, assim, a trombólise intravenosa na trombose de basilar já está bem estabelecida, assim. Então, já tem tanto séries de caso, quanto no próprio estudo NINDES tinham casos de trombose de basilar, e no CITES, que é
um registro de casos de trombólise, que hoje em dia já tem mais de 200 mil indivíduos no registro, né? Tem vários casos de trombose de basilar, né? Então, já tem estudos mostrando a eficácia também de trombose de basilar para a trombólise intravenosa, tá? Agora, comparando trombólise com trombectomia mecânica, é que os estudos começaram a sair agora. Tem 2 ensaios clínicos que saíram publicados, o BASIC e o BEST, né? Eles não conseguiram mostrar uma melhora adicional, uma melhora substitutiva, no caso, que eles randomizaram para um ou outro tratamento, né? Da trombectomia mecânica versus a trombólise química. E um dos motivos que isso parece ter acontecido é porque a trombólise ela realmente é mais eficaz na trombose de basilar. Por que isso acontece? Porque na circulação anterior, o trombolítico ele só tem aquele vaso sanguíneo para que o trombolítico tenha acesso à parte proximal do trombo. No caso da trombose de basilar, não. Na trombose de basilar, ele é um vaso sanguíneo que vem as 2 vertebrais, aí vão parar na basilar, mas por cima tem as comunicantes posteriores, a cerebral posterior, que vão irrigar a parte de cima. Então, ele recebe trombolítico dos 2 lados. Então, isso torna a eficácia do tratamento um pouco melhor. Esses 2 estudos, assim, bem criticados, né, porque foi um estudo chinês, que os chineses começaram a achar que o grupo de trombectomia mecânica estava indo tão bem que eles começaram a fazer tratamento de trombectomia mecânica no grupo controle, né? Então, houve uma contaminação de pacientes que receberam o tratamento errado, não randomizado, não o tratamento alocado pelo ensaio clínico. Quando você analisa somente o grupo que realmente foi tratado com trombectomia mecânica, ele parece ter ido um pouco melhor do que o grupo trombolizado. Então, isso para falar que o benefício talvez não seja tão grande em comparação com a trombólise química, mas tem situações onde vai ser o único tratamento disponível, né? Então, acima da janela de 6 horas, por exemplo, não tem dúvida que é um tratamento indicado assim, para ser realizado nesse perfil de paciente. A gente, de experiência pessoal, a gente já teve paciente com quase 24 horas de déficit de trombose de basilar e que recuperou tudo, né? Pensando assim que o sintoma de basilar às vezes é um sintoma leve que começa, né? Começa com a tontura, depois diplopia, etc. E aí entra em coma mesmo de 4 horas para cá ou de 6 horas para cá. E aí é um dos tratamentos mais, eu diria, gratificantes em medicina, né? Você vê o paciente que estava em coma, você trombectomizar e ele sair do coma e voltar ao trabalho. É uma sensação como quase nenhuma outra assim em medicina. Parece realmente um milagre acontecendo, assim, levanta-te e anda, né? É uma coisa quase disso. Usualmente, casos de extensão de janela bem comum nesses casos, né, de trombose de basilar. Bastante comum. E parece assim, é um território que sangra menos, né, Tarsis? Então, tanto a gravidade do déficit é maior, então isso permite que a gente seja um pouco mais agressivo, né? Porque o prognóstico é tão ruim, né? 80% morre, né? 80% morre. Quem não morre, mais de 80% fica sequelado, assim, com uma gravidade muito alta. Então, por que não fazer, né? A chance que o paciente tem para fazer e a chance de hemorragia é menor. Então, acho que não há argumentos suficientes assim para realmente ser bem agressivo no tratamento, assim, fazer trombólise, se não recanalizar, fazer trombectomia nesse perfil de caso de trombose de basilar. Perfeito. Professor Jean-Marie, você tocou na sua apresentação, você falou um pouco sobre esses novos métodos de neuroimagem e a respeito dessa questão específica desses novos métodos, isso de algum modo ele melhora a eficácia da terapia, melhora a segurança? Como é que você interpreta esses novos métodos aí no tratamento do AVC isquêmico, né? Veja, essas tecnologias novas, elas são boas, tá? Mas são boas principalmente para janela estendida, viu, Edival? Eu diria que para a janela de até 8 horas, não há um benefício de usar uma tecnologia muito avançada. Use o mais simples, o mais rápido, que você vai bem, né? Que você vai bem. Agora, para a janela estendida, a gente está tentando responder exatamente essa pergunta com o estudo Resilient Extend, né? Então,
a beleza do estudo Resilient é que ele não parou, né? Ele criou um grupo de centros bem capacitados para fazer ensaio clínico, e atualmente já estão em andamento mais 3 estudos do grupo Resilient. Um dos estudos com TNK, outro estudo em janela estendida com baixa tecnologia. Então, tem um estudo em andamento agora, que é na janela de 8 a 24 horas, usando apenas tomografia com angiotomografia, sem usar esses softwares automatizados para tentar provar que é possível fazer trombectomia mecânica na janela estendida sem usar essa tecnologia avançada. E a gente acha, assim, eu acho, né, pessoalmente, que vai ser eficaz, provavelmente com NT um pouco mais alto do que foi demonstrado nos ensaios clínicos, onde o padrão de seleção foi muito rigoroso, né? Mas aí vamos combinar que o padrão muito rigoroso também exclui vários pacientes que podiam ter beneficiado do tratamento, né? Então, não necessariamente é melhor você ser muito rigoroso e só selecionar aquele paciente que você sabe muito bem que ele vai evoluir bem, né? É como você dizer assim para um cirurgião, né? Você não vai operar, o cirurgião dizer assim, eu não vou operar um apêndice porque esse paciente pode morrer, né? Como assim, né? Se ele só selecionar aquele candidato que ele tem certeza que vai sobreviver, ele vai estar deixando de operar um caso que tem que vai morrer da doença mesmo, né? Então é importante também a gente selecionar alguns pacientes que você tem um pouco de dúvida se vai ter benefício do tratamento, para poder você beneficiar mais pessoas. Dentro ainda da possibilidade de janela estendida, eu acho que uma coisa que a gente tem, que é viável na maioria pelo menos nas unidades privadas, por enquanto, e logo também no Clériston, é o mismatch de fusão em FLEC, que é uma coisa que a gente consegue fazer, que é factível, é possível, e dentro da nossa realidade é uma coisa que a gente pode sim começar a pensar. Né? Legal. Muito bom. Muito bem, a gente vai chegando aí perto do nosso horário, a gente costuma encerrar com 1h30, né? Então, antes de passar a palavra ao professor André, queria dizer da satisfação, do prazer que foi participar com vocês, um estranho no ninho aqui, mais ou menos, mas foi muito bom, sempre é bom, eu já assisti algumas aulas suas, sempre é uma aula muito agradável, com grande qualidade, então foi um prazer muito grande, professor Jamari. Foi um prazer rever Tarsis, Renata, tá certo? E, dizendo isso, eu passo a palavra, então, para o amigo professor André, para poder fazer as saudações finais e agradecer a todos vocês e encerrar. Muito obrigado, Edivaldo. Eu estou aqui, poxa, feliz da vida, um evento fantástico. Só discordo de você nessa sua frase pré-final aí, dizendo que nós, cardiologistas, somos um estranho no ninho. Não somos. Na verdade, talvez nós sejamos a principal ferramenta para evitar, né? E o tratamento preventivo costuma ser usualmente mais eficaz. E você também sabe da importância do cardiologista para evitar que os pacientes com fibrilação atrial, com estenose mitral, com acinesias, com trombos, e percamos o medo de anticoagular o paciente. Claro que usando os critérios adequados, vendo bem as contraindicações, e você é um expert nisso. Então, você foi muito modesto aí, não somos estranhos no Rio, não, nós somos participantes ativos. Isso, não é não, Jean-Marie? Com certeza, com certeza. Aprendi muito na unidade de neurocardio, lá no... A primeira unidade que a gente fez era em combinação com o cardio, né? Então, a gente tinha visitas diárias com o cardiologista, era muito interessante, muito interessante. Eu aprendi horrores, assim. Lembro bem de um caso, viu, André, que era um trombo biatrial, que é muito estranho, um trombo biatrial no caso de AVC, que coisa estranha, paciente jovem. Aí o cardiologista passando assim na visita, ele falou assim, olha, será que isso não é um mixoma? Aí pediu para fazer um transesofágico, que realmente era um mixoma atrial. A gente aprendeu ali a reconhecer a diferença entre um mixoma e um trombo biatrial. Então, são essas interações multidisciplinares assim que fazem as duas especialidades crescerem, assim, acho que é bem legal. Muito. Vocês evoluíram de forma fantástica. Olha, o grupo da neurologia, eu me excluo aqui, mas o grupo da cardiologia e da oncologia tem apresentado vantagens, evoluções espetaculares.
Esse tratamento com o NNT de 2, 3, com um desfecho desse, porque um NNT baixo assim, com um desfecho de piolho, é uma coisa. Um NNT, não é verdade? O cara Verdade. não morrer, É. não ficar com essa sequela, porque todos nós sabemos, no AVC, se pega um indivíduo na sua idade produtiva, um pai de família, ele acaba com a vida dele e da Da família família inteira. toda. Da Um família toda. desastre, é uma coisa absurda. Então, vocês estão de parabéns. Renata, muitíssimo feliz que você está desenvolvendo esse projeto aqui na nossa realidade. Tassis, você já é quase um veterano já com essa turma nova aí. Você é um exemplo para eles também. Eu também fico muito feliz. Você citou aí, Jean Maria, eu não quero levar honra de nada, não, porque eu não faço parte desse grupo. Minha participação aqui é estimular e dar os parabéns e, sempre que possível, conseguir juntar pessoas boas para que possamos trazer discussão. Isso que nós fazemos aqui no Núcleo de Pesquisa e Ensino aqui da Santa Casa. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu já tinha comentado com o Jean Maria antes, essa aula está gravada, foi ele que coordenou isso, porque ele tinha essa pesquisa interativa, que é muito interessante também, mas eu vou solicitar que ele disponibilize essa aula gravada para deixarmos no material, né, Edival? Lá da Santa Casa, para disponibilizar para aqueles que se mostram interessados. Então, Renata, muito obrigado, prazer imenso vê-la. Tassis, muito obrigado. Jean Marie, mais uma vez, eu vou deixar para você encerrar. Fique à vontade para os seus comentários finais e finalizaremos a sessão. Não, vou comentar que se Tarsis ele é o mais experiente aí, eu sou um ancião então aqui, né? Porque Tarsis quando voltou logo já estava aqui estabelecido já, Tarsis mais novo aqui, né? Quando chegou. Então fora dessa brincadeira pessoal assim, é muito legal assim. A gente vê que a semente assim plantada assim de estresse com o paciente no sentido bom, né, que é o que está chamando a atenção, está gerando frutos, né, porque a gente se angustiar com o que acontece no nosso paciente e não simplesmente se conformar com as realidades que estão vigentes, é o que faz a gente conseguir modificar realidades, né? Então, o fato de dar aula com a técnica super avançada, tal, que parece inalcançável, não é tão interessante quanto algo que você percebe que na sua realidade você pode alcançar assim e fornecer para o paciente que você vê na sua frente, né? Então, esse é o tipo de estímulo que eu acho que eu quero deixar aqui para vocês, que o principal estímulo tem que ser o benefício do paciente mesmo, porque para o paciente pode ser algum familiar nosso, ou até às vezes nós mesmos, né? Então, a gente tem que realmente modificar realidades para tornar esse tratamento uma realidade e tornar ele de uma forma que todos possam se beneficiar, independente da classe social, posição, porque fica mais democrático dessa forma e a gente consegue dormir à noite mais tranquilo, né? Tranquilo, gente. Acho que é por aí. Podem me chamar outras vezes. Vou vir com. Gostei muito da qualidade dos comentários. Não é nenhuma surpresa, né? Esse grupo de feira é um grupo forte. Os plantonistas que Renata e Tarsi estão selecionando para dar plantão no hospital de vocês são top, são muito bons mesmo, muito bons. Jamilo, que está aqui, né? Está aqui presente, Mariana. São pessoas que realmente são ponta firme aí, vão atuar realmente nessa modificação de realidade. Vocês podem confiar no trabalho deles, são excelentes. Bom, boa noite para todo mundo. Bom, pessoal, muito obrigado. Um bom Natal para todos. Bom Natal. Saúde, paz, se cuidem. Continue recomendando cuidados para os nossos pacientes, para os nossos familiares, nossos amigos. Que tenhamos paz e um ano de 2022 que venha com muita esperança e paz no coração. Com certeza. Um beijo a todos e até a próxima. Muito obrigado.